Você vive de dieta, mas os resultados não são duradouros. Ou você come de tudo, mas depois bate aquela culpa? Acalme-se. Seus problemas vão acabar hoje. Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre nutrição comportamental. Gente, eu estava com muita saudade de vocês. Vocês repararam que a gente está de casa nova? Olha que estúdio lindo, marca nova, tudo lindo, maravilhoso para levar um programa mais especial ainda para vocês. Agora tem outras coisas que são velhas, a apresentadora é velha. Mentira, presta atenção, velha novinha. O conteúdo de qualidade como sempre. E para essa nossa reestreia do Ponto de Vista, eu recebo com muito prazer a nutricionista Verônica Roseira. Gente, Verônica é nutricionista clínica, ela é também sanitarista e o foco dela na nutrição é o atendimento domiciliar, fazendo a reeducação alimentar de toda a família. E tem uma empresa de alimentos saudáveis. Muito bem-vinda, Verônica. Obrigada, Michele. Muito obrigada. Realmente é um tema que está muito abrangente, é um tema novo e ao mesmo tempo velho. Né? É igual a gente, novo ao mesmo tempo velho. Eu aqui, a velha novinha. É um tema que hoje, né, a população inteira busca essa qualidade de vida, essa melhora nesse estilo de vida. E a gente está aqui para poder ajudar todo mundo a entender melhor esse assunto. Que às vezes, com o tanto de informação que tem por aí, o povo fica meio atrapalhado na coisa, né? É verdade. Mas hoje aqui vai acabar essa atrapalhação. E também aqui com a gente, com muito prazer, eu recebo a psicóloga Carolina Chakra. Carolina também é sanitarista, ela é especialista em saúde pública, mestranda em medicina e saúde e pesquisa sobre obesidade e relação com transtornos alimentares. Muito bem-vinda, Carolina. Obrigada, Michele. É interessante, Verônica, ter trazido isso, porque quando a gente trabalha com esse público, o que a gente observa é que a procura vem aumentando e as famílias estão se preocupando. Não é só o paciente, né? E olha as que dado famílias, bom esse. né, vêm se preocupando cada vez mais e querendo participar desse processo, porque já se identifica que que a obesidade não é uma escolha, mas é uma doença e precisa ser tratada como tal. Exatamente. Aí eu vou trazer um dado preocupante agora aqui pra gente. Olha só. De acordo com um estudo do Ministério da Saúde, 55,7% dos brasileiros têm excesso de peso. Ou seja, gente, mais da metade da população brasileira está acima do peso. Um aumento de 30,8% desde 2006, quando o Ministério da Saúde começou a realizar a pesquisa. Naquele ano, era 42,6% dos brasileiros que estavam acima do peso. E, Verônica, o que preocupa nessa estatística? A obesidade hoje, o que mais preocupa justamente são as taxas, né? Como o paciente se encontra. A obesidade em si, às vezes a gente pega um paciente e a gente estava até conversando, né, mais cedo, as taxas todas ok, né, sem nenhuma alteração. E aí vem o paciente com a questão de estilo de vida, né, que é o que preocupa hoje a gente. Como é seu estilo de vida? Como é que o paciente vem enfrentando, né, a questão do alimento, a relação alimento e a sua vida, né? A gente precisa se alimentar para manter nossas necessidades fisiológicas, a gente precisa se alimentar porque envolve o alimento o prazer, envolve uma questão social, de socialização. Sim. Se a gente for observar, o alimento ele vai estar presente em várias etapas de nossas vidas. E a gente precisa saber lidar com esse alimento. Então, a pessoa que tem, né, essa doença que é a obesidade, ela às vezes tem alguns transtornos com os alimentos. E a gente precisa ensinar esse paciente a conviver com esses alimentos, escolhendo o melhor, tendo um estilo de vida melhor, né? Antigamente, a nutrição era mais clássica, né? Era muito a questão de cálculos, matemática, medidas e pronto, sem entender um pouco a vida do paciente. E hoje a gente busca, né, os profissionais vêm modificando esse pensamento e essa visão,
né? Buscando impressionante. interagir com o paciente. Pronto, era isso que eu ia dizer. Você sai dos números frios estatísticos para o indivíduo. Para o indivíduo. E cada vez mais a solução vem de forma integrada. Isso. Então aí eu vou para a Carolina. Você acredita que esse dado estatístico aí de aumento do excesso de peso da população está relacionado com isso, com o estilo de vida? Essa correria, essa cultura do fast food, tem a ver? Completamente, Michele. A questão do estresse e da ansiedade, que são os nossos grandes acompanhantes, né? Quem é aqui que não tem estresse? Quem é que não sofre de um mínimo de ansiedade? Então, a gente sabe fisiologicamente que o estresse é necessário para nos mover para a vida, para enfrentar desafios, para criar coragem, mudar planos. Dá o movimento. Mas a gente também precisa entender que em graus elevados, eles afetam biologicamente e psicologicamente. Biologicamente, porque eles aumentam um hormôniozinho inimigo chamado cortisol. O cortisol a gente chama até de hormônio do estresse, né, Verônica? Verdade. Né? E esse cortisol aumenta o apetite, retém, né, faz edema, retém líquido, aumenta realmente o peso. Fora isso, cada vez mais eu preciso de mais prazer para compensar o tanto de estresse que eu estou vivendo. Sim. Então, essa é a tal da descompensação. E é por isso, Michele, que esses números aumentam. Porque nós estamos cada vez mais precisando de mais comida prazerosa, gordurosa, açúcar, para compensar o grau de estresse. Para calentar aquele grau de... Olha só, gente. Aí eu venho com outro dado dessa mesma pesquisa. Entre os homens, o sobrepeso é mais comum. Mas a obesidade é ligeiramente maior nas mulheres. Em 2018, 20,7% delas tinham obesidade contra 18,7% dos homens. Verônica, tem algum fator genético que explique isso? Não só a questão genética, mas hormonal. A mulher tem mais predisposição a células de gordura. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo da genética. É verdade. Nossa, né? A gente tem essa predisposição, né? E o homem, a relação do homem é por conta mesmo do estilo de vida. Mas as mulheres, por questões, né, da nossa predisposição, a gente ainda tem todo o nosso contexto feminino, né? A gente é mãe, a gente tem mais atributos durante o dia a dia. As funções todas. Hoje a gente está mais na rua do que até em casa, né? A questão do fast food que foi citado. Hoje é assim, a maioria das pessoas hoje saem de casa de manhã e só voltam no final da tarde, né? Muitos têm uma programação alimentar, outras a programação é se der, né? Até para se alimentar. Isso acontece hoje tanto com o homem quanto a mulher. Né? Então, assim, a busca de alimentação rápidos, abrir pacotes, abrir latinhas, abrir caixinhas, ficou muito mais comum. O índice também vem aumentando por conta disso. A mulher vem ganhando mais espaço na parte, né, de trabalho, fora de casa, e essa questão da alimentação, tanto em casa, acaba também sendo negligenciada, já que é uma outra pessoa que fica à mercê de tomar conta desse alimento. Mais pra frente a gente vai saber que tem como resolver isso. Tem, sim, tem. Mais pra frente. Ah, não vou entregar todo o ouro no primeiro bloco, né? Senão vocês vão embora e me deixam aqui. Não, podem ficar aí. E volta nessa questão de homens e mulheres. Você acha, Carol, Carol, íntima, né? Aproveita, acostuma, porque eu faço isso, viu? No programa. Além de, uma vez, eles já estão acostumados, que além de eu trocar os nomes, eu chamo intimamente. Carol, você acredita que a força da cobrança na mulher é maior por uma questão de um padrão de beleza e tal? Então isso mexe mais com a autoestima feminina do que com a masculina, o sobrepeso? A gente tem até um transtorno que é o dismórfico corporal, que atinge muitos homens, inclusive num padrão chamado vigorexia, né? Que realmente tem um público masculino mais. Mas o que a gente vê, em sua maioria, é sim uma cobrança maior com o culto ao corpo do feminino, né? Então, as mídias, né, as redes sociais estão aí com as blogueiras, né, sendo modelos de estereótipo, né, do corpo perfeito. No Photoshop. E aí a gente... Outras não, mas tudo bem, mas é uma exposição exagerada. Sim, e a gente eu tenho pacientes que deprimem mesmo, que trazem uma sensação de perda de sentido de vida porque elas não alcançam esse padrão das redes sociais, né? Das Olha mulheres. que perigo. Infelizmente, né? Infelizmente, né? Porque primeiro, a gente, lógico que tá falando de vida saudável, todo mundo tem que ir em busca da vida saudável também, mas antes de partir para aí, é se aceitar, né? Isso, aceitar o próprio corpo, aceitar como é, e se aquilo te incomoda, partir para uma mudança. E aí a gente vai chegar lá.
Porque eu falei no início do bloco que o nosso tema aqui é nutrição comportamental. Verônica, o que é essa tal da nutrição comportamental? Pois é, a nutrição comportamental hoje ela vem tomando, né? Graças a Deus, ela vem chegando mais na cabeça dos profissionais. Ela, como eu falei logo no início, ela é nova e velha ao mesmo tempo. Porque isso, através de uma equipe multidisciplinar, alguns lugares, né, algumas equipes já começaram a fazer isso muito antes. Hoje ela vem tomando mais corpo por conta desses dados, né? Fazer dieta, fazer reeducação, não é um simples cálculo, não é um simples número, não é uma simples medida. É mudanças de comportamento, de estilo de vida. Você, junto com sua família, né, como Carol falou, não é só o indivíduo da casa que vai fazer uma reeducação. Eu nem gosto de tratar dieta. Eu sempre trato como reeducação. Porque a dieta já é um termo que já está meio... Muito restrito, né? De ligado proibições, ligado à punição. E não é isso. A gente sabe que o alimento traz prazer, né? São momentos prazerosos, você está, né, reunido, se alimentando, mas a gente precisa ter o conhecimento desse alimento na nossa vida e na nossa relação. O que é que eu preciso para poder estar bem? A parte da estética, ela vem como um resultado secundário daquilo que você traz para você, né? A gente se constrói com aquilo que a gente se alimenta, fala, cheira, é tudo uma construção. Por isso que a equipe multidisciplinar nesse comportamento nutricional ela é tão importante quanto. Então, quando a gente começa num comportamento, modificar nosso estilo de vida, o que a gente bebe, o que a gente come. Um exemplo eu vou dar bem básico. A gente vai deixar de sair com os amigos porque a gente está de reeducação? Não, é saber escolher. É necessário o convívio social, pois é, né? É saber escolher. Né? Às vezes as pessoas falam logo, eu vou parar escolher minha os amigos? cerveja. Não. Também às vezes. A pessoa fala, vou parar minha cerveja, as pessoas vêm logo perguntando o que vai, né, precisar parar para poder manter. Não, a gente pode estar fazendo substituições, né, por outras coisas menos calóricas. Antigamente se contava muita caloria, né? Vou dar outro exemplo, uma maçã tem 90 calorias, um brigadeiro também tem 90 calorias. Então, é por calorias? Não. É pelo nutriente que cada alimento traz, é pelos benefícios que os alimentos trazem para a gente. Então, é importante que, ao mudar esse estilo de vida, a gente traga, né, nessa bagagem, as mudanças aos poucos, não é nada brusco. Eu não acredito em nada que hoje você come, amanhã você já vai estar 10 quilos a menos, 30. Isso é uma mudança bem gradual, bem devagar. Eu tenho pacientes que já vem assim 3, 4 anos, né, em modificação de estilo de vida. É importante que as pessoas que estão ouvindo agora entendam que essa mudança ela é aos poucos. A gente não pode ter uma mudança radical. Inclusive, isso às vezes tem até o que a gente chama de efeito rebote. Era isso que eu ia falar. Perde 10 quilos, um exemplo, e depois retorna com 20 ou mais. E fora os processos depressivos, né? Exatamente. Que vem Essa junto. mudança gradual faz com que você tenha realmente um resultado que vai permanecer. Isso. Então você não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais ponto de vista, hoje falando sobre nutrição comportamental. Já voltamos. Estamos de volta com um ponto de vista, hoje falando sobre nutrição comportamental. Gente, eu fiquei com a dúvida aqui quando a doutora Verônica falava, e aí eu vou para a doutora Carolina. Como diferenciar a vontade de comer com a necessidade de se alimentar? Perfeito. A gente chama de fome emocional. Né? Pronto. Então, esse é uma grande sacada, né, Verônica, na hora do paciente se reeducar ou de reconstruir a sua relação com o alimento. Existe um diáriozinho que eu sempre aplico, que é de automonitoramento, que o paciente ele precisa identificar
que momento ele está comendo, qual é a refeição, quais foram as emoções que ele estava sentindo naquele momento, como ele reagiu e se ele percebeu o seu grau de saciedade. E eu dou um termômetro para ele dizer se naquele momento, quando ele está comendo, de 0 a 10, o quanto ele está com fome. E fome física, né? E aí, percebendo as emoções. Num outro momento, quando o paciente retorna, a gente vai verificar esses números, a gente vai verificar esse mapa, né? Em que o paciente vai se automonitorando. Então, a fome emocional, gente, é muito mais forte do que a fome física. Então, muitos de nós, a maioria de nós, come muito mais por fome emocional, vontade de comer, do que por fome física. E eu vou perguntar, esse medidor que faz, depende do alimento, que, por exemplo, se eu estiver na frente do brigadeiro, minha fome emocional vai no pico lá de cima. Se for um jiló, acabou minha fome emocional. Perfeito. Então, modifica. E outra coisa também, modifica com o horário. Por exemplo, eu tenho uma tendência a gostar mais de comer à noite, que eu sei que não é o melhor horário, mas é o horário que eu associo com o meu relaxamento. Cheguei em casa, vou relaxar, aí quero comer o mundo inteiro. Tem a ver. Eu sempre uso um triângulozinho na obesidade, que é assim, a gente tem que analisar o alimento e suas características, o quanto ele tem o poder do viciante, né? E ele realmente, o açúcar, a gente sabe que tem, né, uma relação com o sistema de recompensa do cérebro que convoca, principalmente a nós, mulheres. A gente tem que analisar o ambiente, se é um ambiente estressor, se é um ambiente de relaxamento. E a gente tem que analisar as características do indivíduo. Como ele se relaciona com o ambiente e com aquele alimento. É aí que a gente faz a avaliação da fome emocional. Vou dar um exemplo. Uma mulher, ela tem obesidade, ela é uma mulher multitarefas e ela é uma mãe solteira. Ela trabalha o dia inteiro, ela tem um filho na adolescência e um filho bebê, que tem demandas diferentes. O trabalho dela é um trabalho com metas, super estressante. Ela tem uma relação, ela construiu ao longo da vida dela uma relação com açúcar, porque a mãe dela não ofertava frutas, ofertava sempre chocolates, balas e que a gente chama de alimentos com baixo valor nutricional. Isso. Né? E aí, essa mulher, ela cresce e ela passa a engordar, porque ela começa a se relacionar com o alimento como fonte de um único prazer. Então, ela não consegue ter forças para malhar, aí ela vai alegar que não tem tempo porque ela é multitarefa, né? E ela vive infeliz no seu ambiente de trabalho, com Olha muita só. pressão. Então, eu chamo de o triângulo da obesidade. E lembrando que tempo é prioridade, viu? E mais do que isso também, né, que Carol está falando, o açúcar com a farinha de trigo, a farinha branca, ela tem uma relação, eu vou fazer assim, uma relação bem chulazinha com a cocaína. Sim. O que acontece Olha. com o cérebro, por isso Perfeito. que o obeso, para ele se distanciar da obesidade, Ou ele seja, cria um vício É o mesmo. vício. Sim. Tem essa dificuldade e precisa da equipe multidisciplinar, porque o psicólogo precisa estar, a nutricionista precisa, o endócrino precisa estar, porque são vários fatores. Então, o açúcar branco, a farinha de trigo, né? A farinha branca, não só a de trigo, mas qualquer farinha branca, ela traz isso para o paciente. Quanto mais quer comer, ele quer mais, ele quer mais. É por isso que o drogado, ele mata, ele rouba atrás de droga. E o obeso, ele esconde comida debaixo da cama, ele come escondido, porque ele assalta a geladeira à noite, por conta desse transtorno que traz. Para poder saciar aquela vontade que é quase que incontrolável. Agora, a relação que você falou, que eu não queria deixar de justificar, a relação do comer à noite. Às vezes, o dia inteiro de estresse, por conta disso tudo que Carol falou, você acaba não se alimentando durante o período. O que é que acontece? O corpo vai chegar uma hora que é o momento que você vai estar relaxada, sem essas preocupações. Ele vai dizer, agora eu quero que você me dê o que Prazer. você não me deu durante o dia. Olha só que esperto. Então, é por isso, nosso corpo ele é altamente assim, educado, né, no quesito dele. Aí é você que tem que fazer a modulação. Você tá falando, eu estou pensando no meu caso, gente, muita gente deve se identificar. O que acontece? Eu consigo planejar minha alimentação até o almoço. E aí, quando eu pego aqui de tarde no jornalismo, que geralmente você vai pra pauta, não sei o que, não tem horário, se eu não trouxer já o meu lanche de casa, Isso. você fica Isso. quase 7, 8 horas sem comer. É a organização. E aí, quando você chega, é a organização que a gente vai ensinar daqui a pouco. Vamos sim. Mas antes eu vou trazer um outro dado, que a gente estava conversando sobre dieta low carb, zero carb. Isso. E aí eu lendo, fazendo a pesquisa, eu achei a seguinte frase assim.
Na ausência do carboidrato, o organismo tende a reter gordura para servir de fonte de energia em uma situação futura de muita necessidade. Isso. E utiliza os nossos músculos, gerando perda de massa muscular. De massa muscular. Jesus, é verdade, doutor. Verdade. O que é que acontece? Caiu por terra, porque eu disse que ia começar uma dieta zero carbo, não vou mais. Quer dizer, eu falei low carbo. Primeiro, o low carbo, vamos desmistificar essa ideia que low carbo é uma dieta sem carboidrato. Low carb não é uma dieta sem carboidrato, pessoal. Low carb é uma dieta com carboidratos de baixo índice glicêmico. O que é que acontece? Você pode utilizar essa dieta no seu dia a dia, inclusive dentro desse comportamento alimentar que a gente começa a ensinar o paciente, né, a se reeducar. É como um bebezinho que a gente vai iniciando, né, a experimentação dos legumes, das frutas. No comportamento também com o obeso, a gente começa, né, a colocar esses carboidratos, retirar de alto índice glicêmico, que são esses cheios de açúcar branco, de farinhas brancas, a gente começa a pedir para ele assim, substituir um pão por uma batata doce. Uma batata doce, né, que é de baixo índice glicêmico. Então, a dieta low carb, ela está voltada para carboidratos, mas de baixo índice glicêmico. Então, a gente pode sim estar utilizando essas, como outras também. A gente tem a paleo, que é voltada, que as pessoas falam assim, ai meu Deus, paleo é uma dieta voltada muito para os nossos ancestrais, né? A base de caça, de gorduras de boa qualidade, que as pessoas acham que até na hora da perda do peso não pode consumir a gordura. E está enganado por esse fato que você acabou de falar. Quando a gente restringe um nutriente, a gente acaba utilizando outros e de grande importância. Um exemplo, se eu retirar completamente um carboidrato da minha alimentação, nosso corpo, ele utiliza 3 fontes de nutrientes para gerar energia, que é a proteína, né, que é o lipídio, que são as gorduras, e são os carboidratos. Então, quando eu tiro que o primeiro que a gente utiliza para tudo, para acordar, dormir, correr, é o carboidrato. Não necessariamente a gente para carboidrato para utilizar a gordura. A gente começa a utilizar a gordura e depois junto com a proteína. Só que a gente sabe o grau de dificuldade que a gente tem para adquirir uma massa muscular, né? Então, quando a gente faz essa restrição, a gente acaba utilizando outros de alto valor, que é a nossa massa muscular. A gente vai perder um pouco de gordura? Vai, mas não vai compensar a perda de massa que a gente acaba perdendo nessa falta de coerência, né, com os nutrientes. Então, uma boa reeducação é quando a gente consegue associar esses 3 nutrientes dentro da nossa vida, sabendo apenas escolher. Né? A gente precisa escolher. Ou seja, nossos não existe nutrientes. por completo alimento ruim e alimento bom. Não, de jeito é tudo nenhum. a forma, a dose, é que nem o veneno e o remédio. E o remédio. É a dose. É a dose. Aí eu continuei lendo na minha pesquisa e achei o seguinte: consumir menos de 150 gramas de carboidrato por dia faz com que o organismo tenha que utilizar a proteína para dar energia para o cérebro funcionar. Esse órgão não estoca energia e precisa que ela seja reposta a cada 3 horas em média. Isso. Aí eu me lembrei o seguinte, Carolina, quando eu tô fazendo uma dieta restritiva, que eu não farei mais, e principalmente quando eu já cheguei a zerar carboidrato, o grau de irritabilidade é altíssimo. Muito. É por isso? A gente tem no nosso cérebro esse sistema de recompensa, né? Além dessa questão biológica que Verônica falou muito bem, a gente tem uma zona que é a zona de prazer do cérebro. Se você extingue esse prazer, que um dos alimentos, né, o alimento é uma dessas fontes, e você não tem uma outra fonte de prazer, esse grau de irritabilidade tende a aumentar. Mas, por exemplo, pessoas que fazem yoga, meditam, têm uma relação com a espiritualidade, seja no que acreditar, fazem atividade física, essa irritabilidade ela é um pouco menor, né? Por quê? Porque se você associar a comida como sua única fonte de prazer e viver num ambiente estressor, realmente esse grau aumenta. Com certeza. E fora isso, a gente tem a ideia de dieta como punição, como castigo. Sim. E óbvio que você vai aumentar. Você tá ali no castigo todo dia, então não tem como você ficar bem. Verdade. E a gente não pode nem utilizar, né, essa questão do alimento para poder trazer esse estresse. Pelo contrário, né? Ele tem que ser fonte ele tem que ser fonte de prazer para você poder conseguir manter. Isso. Para a gente fechar esse bloco, Verônica, quais são os distúrbios alimentares mais comuns?
Hoje a gente tem muita questão da obesidade, hoje a gente tem muita questão, a síndrome, né, que a gente chama plurimetabólica, né, que é acarretada através da obesidade. Né? A gente tem os hipertensos, a gente tem a questão de diabetes, a gente tem até o processo de bulimia, a gente pode estar acarretando, tem né, Carol? A compulsão alimentar, né? Fora os outros transtornos, como bipolaridade, depressão. Olha só. Vem tudo acarretando. Tudo é comorbidade. E qual será a hora de procurar uma ajuda de um profissional? Você vai saber logo mais no próximo bloco, então não saia daí. Isso é Ponto de Vista, aqui na sua TV Alba. Voltamos com o Ponto de Vista, hoje falando sobre nutrição comportamental. Qual será a hora de procurar uma ajuda profissional? Vamos ver agora o depoimento da dentista Daniele Gonçalves, para ver como é que ela tratou o caso dela. Eu procurei a ajuda de um profissional quando eu comecei a dar conta de que eu já não saía mais, eu não tinha mais um convívio social. Eu sempre me escondia das pessoas, as roupas já nenhuma mais cabia. Para ir em uma festa, eu tinha que rodar várias lojas para poder achar uma roupa e não achava. E aí a maior incentivadora dessa busca foi minha mãe. Foi quem me ajudou, quem foi em busca do profissional, porque até então a gente não se dá conta do tamanho que a gente tá. Então, olha só, como Carol, a hora de você realmente procurar uma ajuda profissional. Ela disse ali que ela não se dava conta de como ela estava e que a mãe que sinalizou. Então, às vezes a pessoa não se enxerga daquele jeito. É importante quem está de junto, amigos, familiares, ver os indícios e aí fala assim, ó, vamos comigo, vamos ali, e a coisa não tá legal. É interessante que as pessoas têm vergonha de sinalizar às pessoas que elas precisam de ajuda. Porque elas têm receio da reação dessas pessoas, né? No caso de Daniele, a família dela, foi uma paciente que eu acompanhei 5 anos, né? E é uma família muito implicada no cuidado. Uma família que dialoga, que conversa. E os pais dela, a mãe dela, já tinha passado por um tratamento multiprofissional e realmente trouxe ela pra gente, né? Pra trabalhar, pra essa mudança. Então, ela era muito mais jovem, né? Há 5 anos atrás, ela era uma adolescente. Que é uma fase complicada, que adolescência, já é uma né? fase complicada, né? Eu tenho muitos pacientes adolescentes que traz essa questão do, ao mesmo tempo que eu quero alcançar aquele corpo porque eu tenho modelos ideais, eu tenho meus conflitos e minhas dificuldades, né? Então, ela teve essa motivação da família. Então, a gente convoca as famílias que sim conversem com seus filhos que obesidade é doença, não é descaração, preguiça, né? Sim. A gente precisa desmistificar essa ideia. E essa paciente, sim, teve muito suporte e conseguiu eliminar 35 quilos, né? E olha realmente só. Hoje, é claro que quando a gente é obeso uma vez, as nossas células não somem de gordura, mas elas murcham. Então, a gente precisa manter para que elas não voltem a inchar, né? E essa paciente, ela se reeducou, mudou hábitos de vida. E óbvio que a pessoa não consegue ficar magra, né? Mas ela consegue manter uma vida saudável. E aí eu vou puxar uma coisa. Vocês perceberam que ela falou eliminou 35 quilos? Não usou, ó a força da palavra, o poder, ela não falou perdeu. Porque o que a gente perde, a gente encontra. Eliminou, acabou. Verdade. Quem é que pode se beneficiar com a nutrição comportamental, Verônica? Todos, né? A família, né? Todo paciente, todo ser humano, ele pode se beneficiar do comportamento, né, alimentar. Desde, como Carol falou, que a família se engaje nesse processo. Porque, Michele, já pensou você estar a uma mesa com sua família, você está com um prato de salada, com uma proteína grelhada, e está todo mundo do outro lado com Coca-Cola,
com farinha, Pense aí. com, né? Feijoada. Então, feijoada. Eu jogo tudo no chão. Assim, para com essa palhaçada. Pois é. Então, assim, ou a família realmente Sim. entra num processo de reeducação, de mudanças de estilo de vida, ou não adianta você estar num processo desse, como ela deu um exemplo de você não vai beber nada, mas eu tô tomando a Coca-Cola, né? E é o exemplo que faz, né? Se for de pai para verdade, filho, não é o que você verdade. fala, é o que você É o É o mostra. que você mostra. E na família, a família vai ser um benefício para todo Pra mundo, todos. gente. Inclusive, nós vamos mostrar. Ela tem um caso na família. É isso. Vamos ver? Vamos ver, depois a gente comenta? Olha Pronto. só. Que fantástico esse Pois antes é. e depois. Estimula, né? Estimula. A gente disse que santo de casa não faz milagre, mas eu estou fazendo dentro da minha família. É tua irmã, né, minha Verônica? Irmã da isso. Verônica, Verusca. Verusca, ela, para você ter uma ideia, minha mãe, quando ia arrumar o quarto dela, tinha papel de chocolate debaixo da cama, né? Aqueles leite condensado eram aberto e comido de Ô, colher. Verônica, isso já serve de alerta para os pais observarem em casa se está tendo esse tipo de comportamento? Isso. O balde de lixo era só besteira, né? Balas, chocolates. E nunca tinha feito atividade física, nunca tinha comido uma verdura, fruta, não fazia isso. E não foi por falta de estímulo, porque lá em casa todo mundo sempre foi muito estimulado. Só que chegou essa fase da adolescência, como ela falou, né? De mudanças, hormônios, né? Os A fase da autonomia conflitos, também, da de querer se autonomia, impor. de querer se impor. E aí eu tive, uma vez, meu pai me deu um telefonema e me fez assim, por favor, ajude sua irmã. E aí eu chamei ela, tive uma conversa, disse, vamos começar aos poucos. E tive que fazer uma reeducação como criancinha. Cada dia ela experimentava uma coisa, ela fazia esse diário, vai dizendo o que você gostou, qual sabor você achou, o que foi que naquele momento você, né, te trouxe, né, de prazer ou não. E aí ela foi. No total, foram 18 quilos durante 3 anos. Ela começou, não gostava da atividade física, que é um relato de todos, né? Que passam pela obesidade, e aí eu perguntei o que ela gostaria de fazer. Ela falou dança. Ela iniciou o que dava prazer a ela, que era a dança. Isso, gente. É aquela que a gente fala, meia horinha por dia de uma caminhada leve, já é um início, já saiu do lugar comum. Isso. E aí você vai, e eu sempre, quando eu comecei há tempos atrás a me preocupar com alimentação e tudo mais, o que eu sentia de dificuldade com o nutricionista era isso. Porque hoje já mudou, graças a Deus, como você falou, mas antes vinha uma cartela de coisas que nunca nem sabia o que era aquilo. Você é de comer esse negócio, gente? Verdade. E aí você não sabe como substituir, não sabe nada, tá fora da sua rotina. Justamente. E outra coisa, estava falando com Carol mais cedo, né? Que a reeducação vai além de fatores socioeconômicos. Sim. A gente não precisa ter alimentos caros na mesa para a gente se reeducar. Exatamente. Né? Eu já trabalhei em PSF, onde já tive um paciente, ele era porteiro de uma escola pública e ele perdeu 25 quilos só com os alimentos, que dentro das condições socioeconômicas dele, né, respeitando cultura, respeitando, né, as questões religiosas, que muitos ainda adentram em algumas questões, né, alimentares, e a gente consegue sim. O principal é o paciente ter a consciência e desejar. Não adianta as imposições também. O paciente precisa participar do processo. Ele não tem adianta que se sentir ali. Construindo a dieta junto. Construindo junto. Não e adianta... vendo o resultado, que o resultado estimula, estimula. Não adianta a mãe chegar e dizer, você vai por isso. Não, não é assim. É por isso que o papel de Carol é importante, né? Porque essa parte do psicológico, ele precisa ser envolvido para ele adentrar, né, e entender o problema dele. Né? A gente faz um pouco disso, mas o profissional é sempre importante, a equipe multidisciplinar, porque a gente acaba adentrando na vida do outro. Hoje minha irmã é marmiteira, hoje minha irmã, ela sai de casa, passa sábado e domingo organizando todo o processo de alimentação dela, ela vai para o trabalho, né, com as bolsas dela, porque isso tudo é organização e prioridade. A gente sempre fala com o paciente que tanto ir ao trabalho é uma prioridade, como a alimentação também. As pessoas hoje perderam isso. A nutrição comportamental, ela usa medicamentos? Não, inicialmente não. A não ser, digamos, os pacientes que Carol recebe, né?
São pacientes que já estão com tipo obesidade mórbida e numa equipe multidisciplinar, às vezes tem algumas modulações de medicamentos até mais naturais, formulados, né? Porque, por exemplo, eu posso estar com um paciente obeso e ser diabético, tipo 2, né? E aí precisar estar utilizando medicamento, já está no nível de hipertensão, ele precisa adentrar em medicamento. Mas medicamento para perda de peso inicial a gente não usa. Tem essa questão do grau de obesidade, Michele, que o paciente obeso mórbido, ele tem muita compulsão. Isso. Então ele tem uma questão aí psiquiátrica também a ser resolvida. Então, para dar esse start, a gente convoca também um psiquiatra para essa equipe e ele faz alguma medicação no sentido de dar esse start, de diminuir o grau de compulsão. Porque é uma doença, é um vício, é uma dependência, né? Perfeito. E aí já é uma outra coisa. É aquela análise do indivíduo. Do indivíduo. Por indivíduo. Esse indivíduo precisa. Isso. O método como um todo, geralmente não utiliza. Não. A gente sempre prioriza a mudança no estilo de vida, né? Associando atividade física, mais alimentação, mais a parte psicológica, né? O bem-estar como um todo, né? Do dia a dia. Eu estava lendo sobre a nutrição comportamental e fala que é o resgate, como a gente já conversou aqui, do prazer de comer. A pessoa não enxergar a comida como uma inimiga, como uma vilã. Isso é importante, Carol, principalmente porque, como a gente também falou, é um convívio social. Isso. A gente vai para um aniversário, a gente vai para um jantar de negócios, um encontro com amigos. Então, a gente tem que estabelecer essa relação harmônica com a comida, não é isso? Perfeito. A gente precisa, eu estava dizendo a Verônica, a gente tem que comer com prazer. Verdade. A gente precisa comer uma salada feliz em estar comendo aquela salada. E a gente tem temperos naturais que dão muito sabor. Só que as pessoas desconhecem. Isso. E como a gente vive uma vida, um modelo de vida prático, a gente vai buscar o que é mais prático. Então, a gente termina deixando de pensar em como tornar aquela comida saudável prazerosa. Mas a gente não precisa deixar de estar com os amigos, de ir para bar. Porque você não vai, um paciente meu, Carol, eu vou pedir uma salada. Moço, me dá uma salada, né? Num barzinho, lá só tem fritura. Mas você pode comer um queijo coalho, né? Você pode tomar as substituições possíveis e prazerosas, porque o queijo coalho é gostoso. É gostoso. Adoro. Esses dias, Michele, foi engraçado que um paciente estava no shopping com os amigos e fez assim, tá todo mundo na hamburgueria, o que é que eu vou pedir? Eu disse, nessa hamburgueria que você tá, tem pratos de proteína com acompanhamentos. Aí ela fez, eu posso comer essa proteína com essa salada? Perfeito. Perfeito, tira o pão. Tira o pão. Quer dizer, os próprios estabelecimentos também já se adequaram, porque é uma tendência, né? Lógico, entendeu? Perfeito. Então, assim, isso que Carol falou, da gente estar socializando, a gente não vai tomar cerveja, mas a gente vai tomar uma taça de vinho, né? Vamos estimular outros paladares. Eu sou chegada na cervejinha, mas vou substituir. Eu tô fazendo agora a minha campanha no Instagram, meu desafio do biquíni, são 30 dias zero álcool, com 2 dias off. Agora já vou reafirmar que é low carb, não é zero e zero açúcar. Isso. Agora, o que é que acontece, dá certo, Michele? A monotonia dos alimentos. Isso é importante a gente falar. Por quê? Comer alface todo dia e tomate é ruim. Agora, você fazer uma preparação de folhas, tomates, queijos, frutas oleaginosas, né, dentro de uma salada, colorir, fica mais atrativo. Fazer molhos diferentes fica mais atrativo. Onde é fácil descobrir essas substituições possíveis? É o profissional indicar ou tem outros meios da pessoa? É isso. Eu, quanto profissional, por exemplo, ao atender, né, por isso que eu sempre acredito muito na parte do adentrar na casa do paciente, para a gente viver essa realidade. Você geralmente acaba dando algumas receitinhas, ensinando algumas coisas e estimulando também que eles adentrem no mundo da cozinha, né? A cozinha é um espaço maravilhoso que a gente precisa entrar, né? É onde nossa família inteira se alimenta. A gente precisa educar nossa funcionária doméstica, a gente precisa ensinar bons hábitos a ela, manipular corretamente os alimentos, higienizar corretamente esses alimentos, armazenar também, porque o ato do se alimentar não é só pegar o alimento de valor, é desde o local que você até compra, sabe, Michele? Você saber escolher, dica valiosa, né? Olhar as validades dos produtos, como esse alimento se encontra. Se é congelado, ele tem que estar congelado na hora que eu for comprar. Ele não tem que estar em processo de degelo, um exemplo, né? Então, a gente precisa comprar frutas da época, né? Para poder a gente ter realmente o valor nutritivo
bom, né? Não aquelas frutas amadurecidas através de produtos químicos. Maravilha. Gente, a gente tinha assunto para mais 2 horas de programa, né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas antes de finalizar, eu queria uma dica assim especial. Qual seria a sua, Carolina, para o corpo sã, mente sã? A minha dica é, sempre antes de qualquer refeição, se pergunte se você está com fome ou com vontade de comer. A segunda dica é, meça, use um termômetro imaginário e meça. Se você estiver com a fome de 4 a 6, coma. Se você estiver com a fome acima de 6, não coma nesse momento. Faça um lanche e aguarde um pouquinho. E se você estiver com a fome abaixo, também não coma. Aguarde a fome física. Essa é a minha dica. Maravilhosa dica. Verônica, a sua. O que eu tenho para dizer para os telespectadores é que a gente precisa realmente identificar e conhecer as nossas necessidades, né? O que é físico, o que é emocional, e conhecer os alimentos na melhor forma possível, né? Entender que a gente come para viver, não vive para comer, né? Exatamente. Ô, minha gente, que delícia voltar a estar com vocês aqui no nosso ponto de vista de cara nova, com convidados sempre especiais. Então já sabe, né? Logo, logo a gente se encontra de novo. Beijo, até a próxima.